sublime graça. A Bíblia está aberta exatamente na carta aos Romanos, onde foi anunciado. Vamos ler verso 21, 22, depois a gente salta para o 27 ao 30. É os Romanos, capítulo 8, onde foi anunciado, você pôs a sua marca, não é? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Agora, nós vamos para o 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, vejam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os filhos são irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha, nós pedimos a Jesus para continuar nos falando e nos conscientizando sobre essa posição de filhos que somos do Senhor, e que por isso estamos dispostos mais do que nunca a encararmos o resto que nós temos aqui de tempo com a maior seriedade possível, com fé, com submissão ao Espírito, demonstrando pelo menos aquela vontade sem trégua de lutar, ainda que tenha que morrer, mas morrer lutando. Em nome de Jesus Cristo, nos dê essa graça. Tiramos o paletó nesta hora, Senhor, e pedimos, esforça a nossa coragem, pois sabemos que temos que lutar, como filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assentar. Vamos ver aqui, de domingo passado, à noite, eu falei sobre filho. Nós ouvimos uma coisa muito importante sobre filho, e eu pretendi, desejei continuar com esse assunto, quase que como uma série. E hoje não vai dar muito tempo se tratar de uma mensagem mais curta em tempo, por ser ceia do Senhor hoje. Então, se você não dormiu, eu te darei curau. Né? Você se lembra? Qual é o motivo pelo qual você está na igreja?
Eu não dormia no culto porque ia comer curau depois do culto. Então aquele era o motivo. Mas você deve estar na comunhão, na igreja, por ser um filho. Esse filho está na família por ser filho. Não é certo? Agora, nós vimos que no Novo Testamento há duas palavras gregas, não foi para esnobar, nada disso. Como o irmão Branham estudava origens de palavras, ele não viveu só pregando sobre isso, alguma raramente ele fez uso da origem da palavra, não é? E como se trata de um assunto muito importante, então nós buscamos estas origens, o que vem traduzir inclusive até o sentido etimológico da palavra, que é muito importante a pessoa conhecer o sentido etimológico da palavra. Por exemplo, que menino danado. Danado quer dizer condenado ao inferno. Bacana. O que quer dizer isso? Vem do deus Baco. Origem, então, bacanal. Mas você é bacana. Sacanagem. Esse termo não é para uma cristã usar. Não é um cristão usar. Não pode nem repetir aqui o que significa realmente sacanagem. Mas o que acontece é isso. Uma irmã entrava aí, irmãzinha simples, até um testemunho. Então, estava escrito lá, como é que é? If you have a lawyer, no have problem. Então eu chamei e disse, deixa eu ler isso aqui. Eu falei, quer dizer que se você tem um advogado, você não tem problema, não é? Não é isso? É. Ela não sabia. Aí na outra semana, depois daquele culto, ela veio no escritório e ela queria me dar um testemunho. Ela queria duas coisas. Então ela primeiro deu o testemunho. E ela disse, olha, me apareceu lá um casal, um homem vociferando, ele é perigoso no bairro. Os vizinhos depois ficaram impressionados como que eu tive tanta coragem, e eu com minha Bíblia, e não fugi dele. Eu simplesmente disse para ele, eu tenho um advogado. E aquele homem tornou a tremer e virou, quando ela falou assim, e desistiu da causa, da afronta, né? Acostumado a bater em crentes e tal, e virou as costas, os vizinhos ficaram impressionados. Quer dizer, ela tem realmente um advogado, que é Jesus Cristo. Ela é muito simplesinha, né? Mas pode ser que está uma coisa horrível escrita ali. E uma estilista japonesa, eu ouvi ela dizendo numa entrevista, ela disse, andar com coisas escritas na roupa é para pessoas vulgares. Ela diz assim, foi ela quem disse, não sou eu que estou dizendo. Diz, pessoa de classe não anda com roupas, com letras escritas, coisas escritas. Agora, eu respeito, se vem alguma irmãzinha simples aqui, com algum letreiro, com alguma figura, imagem, retrato de alguém na blusa, eu digo assim, não pode, gente, por favor, não fica aproveitando coisa de político, não. Vai nos diáconos, o diácono arranja a roupa para você, de acordo com a ordem da igreja. Faça isso, não é? E aí eu tirei um galho aqui no negócio dos filhos. Há duas palavras gregas que têm sido traduzidas como filho. Você coloca entre aspas. E cujo sentido deve ser aqui distinguido. Uma delas é teknon, com acento no E, K no meio. T-E-K-N-O-N. E a outra é uios. Essa leva acento no O. A primeira indica um filho por descendência natural, enquanto que a segunda olha a filiação mais do ponto de vista de uma relação legal. Vocês se lembram como nós estudamos isso domingo passado. Teknon, ambas foram usadas por São João, por São Paulo. E Paulo, como um apóstolo aos gentios, usaria mais essa última, o ios, porque se tratava exatamente de Deus trazendo os filhos da maldição de Noé. Porque tem que se guardar isso.
passaram 3 filhos dentro da arca, que saíram dos mesmos lombos e do mesmo ventre. Cão, Sem e Jafé, dando origem a 3 raças distintas na Bíblia. Porque asiático, isso, aquilo, outro, americano, sul-americano, latino, essa coisa toda, a Bíblia não separa isso, tudo é gentil. Pronto. Deus só considera 3 na Bíblia Sagrada: judeus, samaritano e gentios. Sem, judeus, Jafé, samaritano, Cão, os gentios. E Cão foi amaldiçoado. Cão foi amaldiçoado. Você sabe por quê? Porque ele não se portou como um filho deveria se portar. Quando Noé desceu da arca, ele plantou uma vinha e se empolgou tanto com aquilo. Ele estava sumamente, extremamente religioso, é claro, vindo de uma salvação tão tremenda. E ele se embriagou com o fruto da sua própria vinha. E despiu-se, ficou despido, o que significava um absurdo extremo. Então, Cão olhou a nudez do pai, enquanto estava bêbado. Não se pode nem dizer que foi de uma maneira maliciosa. É questão de semente. Não foi calculista, talvez? De uma maneira calculada, programada? Se eu for ver o que tem o velho. Não. É o que muitas pessoas fazem, em atitudes de irreverência, de desrespeito. Às vezes elas não fazem premeditadamente, calculadamente. O que não aconteceu com Sem e Jafé. Por isso vocês devem ter cuidado no abrir a boca, fazer menção de nomes de pessoas, de irmãs, de irmãos, de diáconos, de pastores. O profeta disse que, por não terem respeito, aqueles pais comentaram acerca de Eliseu, aqueles filhos morreram. Sabe-se que há pastores que difamam outros na presença de crianças. De crianças até. Isso é terrível. Ele joga a sua família no inferno. Foi isso que eles fizeram lá. Jogaram aquelas crianças nas garras de uma ursa, diz o profeta. Você não tem que respeitar em relação a se submeter a determinadas condições que venham te tirar fora da palavra. Somente isso, mas nada. Então, o que eles fizeram, os dois? Eles pegaram um cobertor e viraram o rosto e foram cobrir a nudez do pai, enquanto o outro fez só olhar a nudez do pai. Agora, todos 3 eram filhos. Todos 3 haviam saído dos mesmos lombos, do mesmo ventre. É próprio do gentil não ter uma adoração respeitosa, muito especialmente o chamado cristianismo, do chamado cristianismo. Os pagãos, eles pagam com a vida, são queimados e outras coisas, e tratam às vezes seus cultos com mais respeito, e seus sacerdotes e tudo. Mas o mundo chamado cristão, o cristianismo, e muito especialmente nós, um ex-presidente da França, diz: esse país, se referindo ao Brasil, não é um país sério. Leva tudo na brincadeira.
Tem um jeitinho brasileiro para tudo. Então, nós vamos notar que todos três eram filhos, mas um olhou a nudez do pai, enquanto os outros dois foram com cobertor, com os rostos virados. Dali então partiu a bênção natural, partiu a maldição natural. São Paulo diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, que nós não éramos, nem sequer para sermos considerados como filhos. Então ele usou esse uiós. E João, não deixando por menos, deixa-me ver aqui, eu já vou passar para outra parte. Isso aqui foi uma... Você vai ver aqui em São João, Evangelho segundo São João, você guarda isso aí, você pontua, menino, criança, porque que uma mãe se sente à vontade, assentada, se portando diante de filhos numa casa, mostrando roupa íntima. Um pai naquela condição. E como é que essas crianças crescem? Irmãs só de roupinha íntima na presença de irmãos, de primos, de tios, de parentes. Isso é o que faz a modernidade. Eu sei que isso é cruz, é sacrifício, é fornalha para a maioria das pessoas que estão aqui, porque são lares mistos. Deus te tirou pela palavra em espírito, mas o seu físico ainda tem que ficar dentro daquela casa, vendo tudo isso. Quantas vezes eu tenho dito, essa televisão fazendo sexo dentro de casa, na vista da esposa, da filha, matando, metralhando. E não há modos de se vestir, não há modos de se portar. A nudez no lar é uma causa terrível. Pais vendo filhas nuas, filhos vendo pais nus. Quando isso acabou, então acabou o mundo. O mundo já acabou, irmãos. O mundo compreende o cosmos, a ordem social, isso já acabou. Muita gente está pensando que fim do mundo, acabar o mundo é pegar fogo, é como a vinda de Jesus, está pensando que a vinda de Jesus é só a aparição dele. Não, nós estamos em plena vinda de Jesus. Agora, eu me comporto às vezes de uma maneira vergonhosa. Você também, você sabe disso. Eu não esqueço de um caso de uma irmã cujo esposo está aqui, ela deve estar aqui agora também. Olha, aquilo não caducou, não, isso não é tabu, não. Isso que a sociedade chama de tabu, que essas mulheres de debate na televisão chamam de tabu e dá gargalhada. Gargalhada quando fala de virgindade, de respeito e coisa. São escarnecedoras, roda de escarnecedor. Se você está vendo aquilo, você está sentado na roda de escarnecedor. Salmo 1. Que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Não participa de suas mesas, porque elas estão cheias de vômito. Aquela irmã, uma cidadã verdadeira, gente, ela estava sentada de uma forma que não chamava atenção.
quase... Ela poderia ficar daquela forma durante todo o culto. E muito sabiamente, uma irmã foi avisada para avisar para ela que seu vestido estava um pouco dobrado, assim, assim. Essa mulher chorou 3 dias ou mais. Quer dizer, havia tempo que quando uma mulher, o vento, por acaso, que os vestidos rodados, passava um susto na mulher. Desde que Mary Moore foi passando uma boca de lobo, que o vento jogou o vestido dela para cima e mostrou tudo, ela espalhou esse espírito para o mundo todo. Ninguém cobre o rosto. Nunca se viu uma roupinha íntima secando na vista de todo mundo lá. Nunca. Há filhos que nunca conheceram roupas íntimas de suas mães, de seus pais. Agora isso é tabu, mas que ignorância. A ignorância está exatamente aí. É por isso que o mundo vai pegar fogo, é por isso que vai ser queimado. É exatamente por causa disto. Eu disse para aquele incrédulo lá, isso é hipótese. Ele disse, não, aquela sarça lá é porque uma folha lá no deserto, a arqueologia diz isso, e que brilhava com o sol e soltava gases, e Moisés disse que era uma sarça ardente. Quer dizer que a folha, por fim, até falou com ele também, tudo, né? Que sarça engraçada aquela, que folha engraçada, que falava, e o que falou ficou determinado, se cumpriu. E eu disse para ele, uma prova que foi Deus que escreveu naquelas pedras, que o mundo vai se acabar justamente, essa humanidade está na condição que está, por desobedecer aquilo que está escrito naquelas pedras lá. Não importa o que a arqueologia diz, isso é mentira que o mundo tem milhões de anos. Fósseis de milhões de anos, 50 milhões, 300 milhões, mentirosos, enganados, enganando e sendo enganados. E você tem que aceitar isso na universidade, na escola. Para não ser trouxa, para não ser retrógrada, para não ser tampado. Não importa ficar mais com o profeta de Deus. Isso não passa de 6.000 anos. O sal conserva. Há regiões a terra. Isso aqui, ó, em Goiás, tem terra que tem sal e ninguém sabe. Quem sabe, sabe quem é? É a anta, é o burro, é o veado, que dando a lamber a terra lá porque tem sal nela. Agora enterra lá um osso lá. Ele tem poder conservativo. Mas nós não estamos aqui para brigar com a ciência. Vamos para o nosso... Para filhos de Deus. Aleluia. Veja, espiritualmente falando, os homens por natureza não, olha, note isso, não são filhos de Deus. Por natureza. Agora, quem diz isso, quem afirma isso, é a palavra. Os gentios, por isso o irmão Branham amiudou os olhos e raiou com esses gentios, falou da pseudociência, pseudos intelectuais da ciência religiosa. O que éramos nós e o que somos nós. Nós não tínhamos direito de entrar na congregação sequer. Aqui em Efésios capítulo 2, os Efésios capítulo 2, verso 2, Senhor, verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Jesus não titubeou
em mirá-los de cima embaixo e falar com o Papa de então, o Sumo Pontífice, e com todos os seus saiúdos: vós sois filhos do diabo. Ele não falou para Maria Madalena: você é uma filha do diabo. Ele falou para o Papa de então: vós sois filhos do diabo. Agora, João Batista também, ele disse raça. Raça quer dizer descendência. Agora veja quão grande amor, que grande amor ele teve para conosco. Esse é o José que veio por circunstâncias para o Egito, e aqui ele foi enclausurado, aqui ele foi preso, aqui ele foi crucificado, mas daqui ele tirou uma esposa para si, gentílica, tirou um corpo. E aí então é que vamos encontrar realmente a razão de vivermos pelo que nós vivemos. A razão de não dormirmos muitas vezes, perdermos o sono. A razão de estarmos de pé na casa de Deus. A razão de estarmos contrariados por não darmos conta definitivamente de sermos como nós deveríamos ser, como esta mensagem ensina. E isso caracteriza perfeitamente que você entrou para a filiação. Você era um cardo, mas você foi transformado em um trigo. Assim diz o profeta: eu era um cardo, mas fui transformado em um trigo. Isto porque estava predestinado desde antes da fundação do mundo, sabendo Deus pela sua onisciência, sua presciência, colocou o seu nome, o meu nome, o seu nome, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E esses tais não trazem uma estrela na testa. Na Índia, a mulher não usa uma aliança, ela tem uma pinta na testa. Aquilo é uma marca que ela leva na testa. Onde ela vai, que ela põe o rosto, todo mundo sabe, é uma senhora casada. Ela não tem como tirar aquilo escondido. Apesar que hoje não precisa. E nem o homem também não precisa. Elas olham, se vê a aliança, é aí que elas querem. Então, veja, se nós temos direito de julgarmos a quem quer que seja, se nós pensarmos nisso, nós vamos viver com a cara no chão, agradecidos a Deus. Somente isso e mais nada. Aquele que não, ou aqueles que não estão em Cristo, são filhos da ira. Na mesma carta aos Efésios, capítulo 2, verso 2, está aqui: são filhos da ira. São filhos da desobediência, por isso são filhos da ira. Os tais não são controlados pelo Espírito de Deus. Aí você vê aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados, controlados, guiados. O irmão Branham usa um termo que eu gosto: o homem da máquina determina a maneira de você se vestir, se portar, a maneira de você falar, a maneira de você julgar as coisas, né? Julgar as pessoas. O homem da máquina. Veja, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí vem a forma legal da palavra, e diz: se ele pode ser filho de Deus, por que não pode ser meu filho?
Se ele é filho de Deus, por que ele não pode ser meu irmão? Se ela é uma filha de Deus, por que não pode ser minha filha? Se Deus pode adotá-la, por que eu não posso adotá-la também? Com amor de mãe, mas você tem amor de mãe só pela sua. O que não acontece com Deus. Você se torna parcial. Adoção vale mais do que a filiação natural. Por isso que a origem das palavras mostra que às vezes pai não significa somente aquele que gerou. Mãe não significa somente aquela que deu à luz. Porque Deus fez isso. E quando há uma correspondência, se isso veio de Deus para você, isso deve refletir. Deus viu que Abraão tinha um espelho que podia refleti-lo. Então ele deu a fé para ele. Porque aquilo refletiria, aquilo teria reciprocidade, teria retorno. Deus não falha em seus investimentos. Nunca falhou. Essa mulher não serve senão para ser queimada. Não serve senão para ser apedrejada. Não serve senão para ser morta. Ela não pode entrar nas famílias. Deus chegou e disse: eu invisto nela. Eu invisto nela. Esse homem não presta. Não tem solução para ele. Não há mais remédio para ele. Ele está desgraçado. Que julgamento você faria daquele rapaz, do filho pródigo, se você o visse naquela condição? Lá fora. Hein? Depois, com que cara grande você não ia ficar quando você estivesse na festa dele? Lutero disse, irmão Brana destacou, 3 coisas vou admirar quando eu chegar lá. Primeiro, de me encontrar lá. Segundo, de não encontrar quem eu pensava, tinha certeza que estaria lá. Terceiro, é de encontrar pessoas que eu nunca pensei que estariam lá, e elas vão estar. Por isso que mesmo o pai legítimo que gerou aquele filho, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que fazer a adoção daquele rapaz depois, vesti-lo de branco. Deus fez isso com Jesus no Monte da Transfiguração. Que ele provou, quando ele estava com 12 anos de idade, e que chamaram lá dentro do templo, seu pai e sua mãe estão lá fora te chamando. Ele disse: não, meu pai, não é isso não. Importa estar tratando dos negócios de meu pai. Aos 12 anos de idade. Então, quando ele chegou aos 30, ele recebeu a adoção plena. No Monte da Transfiguração. Ele mostrou interesse. O mestre, o tutor disse: pode. O Espírito Santo disse: pode adotá-lo. Pode vesti-lo de branco. Ele pode assinar por você. Pode fazer uma conta conjunta com ele. Deus tem uma conta conjunta com você. É por isso que você vai medir as suas palavras antes de pronunciá-las. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por serem, veja só, por serem filhos da desobediência, Efésios 2, verso 2, tem que haver uma conversão, tem que haver uma adoção, tem que haver uma transformação, tem que haver uma prova, tem que haver um testemunho.
E nós estamos em fase, esse período, o profeta diz, Deus deixa aquilo acontecer para ver como você vai reagir, para ver como você vai proceder. Ele permite que aquilo aconteça para ver como vai ser o seu comportamento. Ele está ali, ó, te olhando. Lá no trânsito. Naquela hora que o Joaquim fica nervoso e faz assim, ó. Ele está olhando aquilo. Ele está só olhando. Isso é o mínimo. É o mínimo. Ele está te olhando. Ele sabe tudo como foi o caso daquela conta, daquele compromisso moral, daquele compromisso financeiro, daquele casamento. Ele sabe tudo como aconteceu aquilo. Ele está simplesmente assim olhando. Parece que ele até sacode a cabeça. Ele estava lá, olhando. E lá vai Sadraque, Misaque e Abednego. Ele sabia que eles não iam negar. E vai daqui, vai dali, toca de novo. Toca. O rei não queria matá-los. E ele está lá. Eu só quero ver. Não. Nós não vamos nos dobrar. Nós somos filhos de Deus. O nosso Deus pode nos livrar. Mas mesmo que não nos livre, nós não ajoelharemos diante dessa estátua, dessa circunstância que o diabo impôs sobre você, sobre as mulheres, os homens, sobre as famílias cristãs. O diabo impôs, decretou, mas há um decreto de Deus a respeito de seus filhos, pelo seu decreto. É decreto fazer educação física mista, só de calçãozinho, com gestos. É decreto? É, mas tem um decreto sobre esse decreto, que vem lá de cima. E ele está olhando como você vai fazer isso, como você vai proceder. E de repente, Gabriel disse, olha, Senhor, eu vou lá. Eu não suporto isso. A minha espada é o suficiente. Eles não merecem isso. E você fica incomodado. Os anjos ficam incomodados. Tem anjos que ficam incomodados por causa de você, por causa do seu sofrimento. Mas Deus fala para ele, não, deixa, eu quero ver como é que ela vai fazer. Eu quero ver como que ela vai proceder. Eu quero mostrar para o diabo que eu tenho filhas nesse século XX, que eu tenho filhos nesse século. A mamãe já quer poupar o sofrimento, o papai quer poupar. Diz, não. A mãe que escuta a Deus diz, não, deixa o pai, ó. Deixa a mãe esquentar a bundinha dele, até botar sal. A mãe que escuta a voz, o pai, diz, não, deixa. Aí vem o desgostoso foi aquele que jogou a água no mundo, acabou com o dilúvio. Isso aqui, que é aquilo, inunda aquilo dentro de... Só sabe que eu posso fazer isso? Ele disse, eu sei que você pode, mas não é dessa forma que eu vou agir. Fique quieto, aquilo é só para mim, não é para anjo. Tem coisa que não é nem para Gabriel, nem para os anjos, quanto mais para você, mamãe. Quanto mais para mim, quanto mais para você, papai. Quanto mais para você, ministro. Há problemas que não é para outros ministros resolverem. Não tem sacerdócio para isso. Não tem apostolado para aquilo, e mete a cara e vai bater com ela na parede e ficar marcado pro resto da vida. Se não é para anjo,
não é para homem? Aí ele disse, agora é minha vez. Ele próprio foi lá. Ele foi lá e deixou esse testemunho. Lá estava o quarto homem, com os três, passeando dentro da fornalha. Ele não tira certas lutas de filhos, mas ele está com eles lá dentro. Vocês estão entendendo errado. Vocês estão entendendo que a palavra, a mensagem é só para tirar sofrimento. Não. É para Deus estar com você no sofrimento. É para... A minha graça te basta! Em outras palavras, esse bebê diz aí, o que meu pai me dá me basta. É mingau de araruta, é mingau de maisena, é de milho, é curau, é mocotó. O que ele me dá me basta. Olha, é tão bom, mas vamos parar. Porque temos que nos sujeitar ao tempo, temos a disciplina do tempo. Só isso aqui. Depois a gente vai continuar mesmo. São João 1, 12, 13, para concluir por hoje. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Então não é natural. Nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De Deus, vamos dizer, de Deus. De Deus. De Deus. Amém.